Cuidado com o que pedes, pois poderá ser-te concedido. Eu sei o que se sente dentro daquela concha suspensa. Sei o tempo que é necessário até que o medo deixe de nos paralisar. Passei toda aquela tarde na parte de trás da cama de conchas, à espera. Talvez só houvesse novidades no dia seguinte. Mesmo assim fiquei à espera, até para lá da hora a que era costume dormir. À medida que a luz do dia se esgota, vai-se tornando mais seguro sair para campo aberto. E foi o que aconteceu. A corrente já não é tão forte como quando eu cheguei. Como não teve que lutar contra a corrente, Mebita permaneceu muito tempo praticamente paralisada no fundo. Ali estava eu, ali estava uma cama de conchas, mas Mebita demorou-se a sair daquele canto escuro. No início fiquei principalmente contente de ver alguém. Mas começou a entrar em mim de mansinho um sentimento de desconfiança e hostilidade. Esta cama de conchas era só minha? E mais cedo ou mais tarde, não havendo outra opção, ela viria para aqui. Mas isso já não tinha importância. Quando a vi começar a se afastar, não queria voltar a estar sozinha. Mebita rastejava pela areia. Avançava pouco de cada vez. A sua desmoralização era completa. Pergunto-me o que terá ela deixado para trás. À noite, já eu dormia na minha concha favorita, enquanto Mebita procurava os cantos mais escuros. Eu tinha-me enganado. Não era o medo que a dominava. Era um sentimento de perda e uma profunda tristeza. Eu sabia que aqui não há predadores, mas ela não. E ela não se importava com isso. A noite já ia longa, quando Mebita finalmente decidiu vir para a cama de conchas. Mas Mebita não dormiu. Ainda faltavam horas para o dia nascer e Mebita saiu. Mebita não desistia de procurar os seus. Tal como eu, Mebita foi forçada a aceitar os limites do nosso mundo e voltou à cama de conchas. Eu ainda dormia,
Não na minha concha da noite, mas na da tarde. Foi a última vez que estive nela. Eu não devia ter dormido até tão tarde. Mobita teve demasiado tempo para estar sozinha na cama de conchas. Ficou a pensar que fui a primeira a ali chegar e não reconheceu os meus direitos. De que me valia só eu saber que esta cama de conchas me pertencia? Mobita não acreditou nisso. Para ela eu também tinha acabado de chegar e por isso tudo se resolveria rapidamente com uma medição de forças. Assim sendo, a diferença de tamanho acabou por resolver tudo. Às vezes é melhor assim. Para mim era uma disputa partida a partida. O máximo que eu podia fazer era minimizar os estragos e evitar ser expulsa da cama de conchas. Aguentar as cargas dela e responder. Na realidade, nenhuma de nós queria levar aquele confronto muito longe, e a cama de conchas era suficientemente grande para ambas. Mas a minha derrota ficou selada, quando Mobita entrou na minha concha da tarde. Eu nem queria acreditar. De todas as conchas teve que ser aquela. Quando Mobita saiu, fez-me saber que não me queria ver tão próxima do centro da cama de conchas. Cedi-lhe o espaço que ela queria e retirei-me para um extremo da cama de conchas. Pelo meu lado, tentei mostrar-lhe que ali devia ser o nosso limite e ela aceitou. Foi o princípio do nosso entendimento, que iria durar toda a nossa vida. Nos primeiros tempos, Mobita ainda sentia necessidade de mostrar quem mandava. Mas eu já sabia que estas demonstrações de força não passavam disso mesmo. Eu era demasiado pequena para que ela me desse importância. Ela não queria mesmo que eu abandonasse a cama de conchas. Era só uma forma de eliminar quaisquer dúvidas acerca da sua posição na nossa pequena hierarquia. A partir do momento em que as nossas posições ficaram esclarecidas, Mobita passou a ter cada vez menos necessidade de se impor. A parte de trás da cama de conchas passou então a ser uma zona comum. Foi principalmente através do tempo que passámos nesta zona da cama de conchas que a nossa relação se foi fortalecendo.
Cada novo dia, mais uma vez, tendia a se tornar igual ao anterior. Mas isso não era mau. Eu gostava dos nossos dias, principalmente das manhãs. Havia uma calma especial de manhã. Talvez fosse o sol e a forma como a luz iluminava as conchas. Eu estava feliz com a vida que levava. Era melhor ter companhia e ceder parte da cama de conchas do que viver só. Como Mobita também estava mais calma, experimentei avançar só um pouco em direção ao centro da cama de conchas. Mobita com certeza já não se iria importar. Engano meu. Mobita lembrou-me imediatamente do limite que tínhamos acordado. Era preciso dar tempo ao tempo. Mas Mobita parecia não ter o mesmo amor às conchas que eu. Aliás, Mobita nem parecia assim tão satisfeita com a sua vida aqui. Fosse qual fosse a sua vida antes de aqui ter chegado, Mobita estava longe de a ter esquecido. A minha pequena incursão em direção ao centro da cama de conchas também estava longe de ter sido esquecida. Mobita acentuou novamente os nossos limites, tomando posse da concha ao alto, pela qual eu tinha demonstrado interesse. Apesar destes pequenos desentendimentos, nós continuámos a procurar a companhia uma da outra. Eu vigiava Mobita constantemente, à procura de sinais de que a sua intransigência relativamente às fronteiras tivesse diminuído. Estar na extremidade da cama de conchas era algo com o qual eu tinha que conviver. O que causava atritos entre nós não era o estarmos demasiado próximas uma da outra de vez em quando, era mesmo a ocupação de espaço privado alheio. Num grande lago também é assim. Se nada de extraordinário acontecer, vivemos todas as nossas vidas num espaço tão pequeno como esta cama de conchas. Lá, as camas de conchas estendem-se a perder de vista. E são conchas em cima de conchas em cima de conchas sem fim. Teria sido mais fácil para mim se esta extensão de areia estivesse completamente coberta por conchas. Pergunto-me, no entanto, a que distância teríamos nós ficado uma da outra se houvesse conchas por todo o lado? Onde estaríamos nós, entre a atração por viver próximo de alguém familiar e a repulsão por vizinhos? Provavelmente não teríamos tido a oportunidade para criar a relação que desenvolvemos ao longo de todo este tempo. Por isso não sei dizer se teria preferido que houvesse aqui conchas por todo o lado. Nesta altura, Mobita já me deixava aproximar um pouco do centro, desde que eu não demonstrasse grande interesse por concha nenhuma. Ao contrário de mim, Mobita continuava sem entusiasmo em visitar conchas. A minha antiga concha da tarde, onde eu passava horas, passou a ser o seu local de refúgio muito ocasional.
Eu tive que me contentar com uma concha no limite da cama de conchas. No lago isso é uma situação muito complicada. Significa que quem aí está faz a primeira linha de defesa contra qualquer inimigo ou predador. E aqui não há inimigos, só nós as duas, que na verdade nunca caímos nessa categoria. A única coisa que Mbita faz é retirar o perigoso ar de dentro da sua concha. Quando se tem que procurar refúgio rapidamente, uma concha com ar é uma armadilha mortal. Pode-se ficar em seco lá dentro e já não se conseguir sair. Os dias foram passando e Mbita começou finalmente a passar cada vez mais tempo na sua concha. Mas a melancolia ainda tomava conta dos seus dias. A minha companhia não tinha tanta importância para ela como a dela tinha para mim. Até posso estar enganada, mas ela na altura não o demonstrou. Mas havia uma boa razão para isso, que a idade que eu tinha na altura não me permitia compreender. Um bocado de lixo daquele tamanho junto à entrada da sua concha é algo que ninguém tolera. Em vez de carregar com aquilo dali para fora, Mbita resolveu o assunto com mestria e elegância. Na altura eu achei que foi por sorte, que conseguiu que a corrente fizesse o resto do trabalho. Agora já não penso assim. Eu não desistia de conquistar conchas mais próximas do centro. Desta vez Mbita consentiu. Talvez tenha ajudado ela a estar de costas. Não porque não tivesse visto, mas porque era mais fácil fingir que não viu. Mbita irá um dia voltar a ser feliz, mas esse dia ainda não tinha chegado. Com o tempo ela irá esquecendo o que ainda lhe ensombra os dias. Já eu não esperava nada nem do passado, nem do futuro. Mas Mbita não permanecia perdida nas suas lembranças todo o tempo. E mesmo quando parte de nós parece estar ausente, há sempre outra parte que está alerta. Que importa o grande lago? Que importa a imensidão quando nós passamos toda a nossa vida num bocadinho de chão tão pequeno? Esta prisão em si não me incomoda. E o que ainda perturba Mbita também não são estas paredes que nem se veem. Até é fácil esquecê-las. Mais do que qualquer outra coisa, o que nós queremos é uma família. Tem a ver com a forma como ao longo de milhares de gerações aproveitamos as imensas camas de conchas do Grande Lago. Compensamos com união a fragilidade que vem de sermos os mais pequenos de todos os que vivem no Grande Lago. Em um caso onde as conchas são menos abundantes, há outros poucos maiores do que nós, mas muito mais turbulentos. Como nessas áreas as conchas são mais dispersas, vale a pena lutar violentamente por elas. E nas zonas onde as conchas são muito raras, os casais têm mesmo que partilhar a mesma concha. Os que aí vivem são ainda mais calmos e pacíficos do que nós. Não têm disputas com vizinhos, tal como nós aqui. Nesta altura já se podia falar em nós. Viesse o que viesse,
a nossa aliança seria sempre a mais importante e duradoura relação das nossas vidas. Não é sempre assim, mas termos sido as duas primeiras a aqui chegar assim o propiciou. E, no entanto, estes são também outros tempos que não me deixam saudades. Não porque não tivesse sido feliz. A memória daquelas tardes de verão, apanhando partículas na corrente, são muito queridas. Olhando para trás, continuo a prezar mais o que hoje tenho e o que hoje penso que sei. Essas tardes passaram devagar. Parece que quanto mais gente temos à nossa volta, mais rápido o tempo passa. Eu e Mobita, apesar de tudo, éramos privilegiadas, de entre todos os que cresceram às vossas mãos. Nós tivemos a oportunidade de viver sobre os ritmos do sol, da lua, do vento, das sombras, dos animais, tal como os que ainda vivem no Grande Lago. Eu gosto de pensar que nós tivemos o melhor dos dois mundos. Mobita perdeu a cor e a cabeça. Ficou tão pálida como eu. Corri à procura de uma saída que não havia. A desinquietação dela contagiou-me e comecei a ficar ansiosa também. Não percebia o porquê daquilo assim tão de repente. Eram coisas que eu não tinha idade para perceber naquela altura. Como poderia eu calcular o que sente uma mãe que perdeu de uma vez toda a sua família? Como poderia eu imaginar o desespero que é querer voltar a ter filhos e não conseguir sequer arranjar companheiro? Ela afastava-se vezes sem conta e eu tentava acalmá-la e trazê-la de volta à nossa cama de conchas. As coisas tinham mesmo que mudar.